principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. No Café com Política de hoje, eu recebo aqui no estúdio da FM o Tempo o secretário municipal de Ordenamento Territorial e Habitação da Prefeitura de Betim, Marco Túlio de Freitas Rezende Lara. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia, Talente. Bom dia a todos os ouvintes e pessoas que acompanham por imagens. Marco Túlio, vamos falar da Conferência Municipal da Cidade, um seminário programado para discutir o desenvolvimento urbanizado que acontece amanhã em Betim e ainda tem inscrições abertas, né? Exatamente. A Conferência Municipal da Cidade está dentro, da convocação da 6ª Conferência Nacional das Cidades, que foi feita pelo Ministério das Cidades, do Governo Federal, e ela vem em cadeia dentro da política também estadual de desenvolvimento urbano, que vão ter as conferências, vai ter também a conferência estadual e as conferências municipais. Betim vai realizar a sua conferência, vai ser amanhã, será um dia inteiro, de atividades, de palestras, com painéis dos mais variados, dentro de 3 eixos temáticos, onde poderemos discutir diversos assuntos que interessam à sociedade, do ponto de vista de mobilidade urbana, de infraestrutura, moradia. Então, a população, tem condições de contribuir, de participar diretamente, e com essa participação, ela contribui para que o município consiga aprimorar a implementação dessas políticas públicas que podem fazer bem para a sociedade. E que não atingem só Betim, né, Marco Túlio? Também as cidades do entorno da região metropolitana, porque a gente sempre fala aqui que as cidades, elas conversam diariamente, né? Sem dúvida. As conferências, elas teriam que ser realizadas por todos os municípios, cada um dentro da sua realidade. O que temos de informação é que apenas 5% dos municípios farão as suas conferências. E Betim, naturalmente, é uma referência dentro da região metropolitana. E sendo referência, porque dentro do que você falou, Thalita, essa convergência, há uma quase que junção, fusão entre os municípios. Nós temos entre Betim e Contagem, por exemplo, casas que alguns cômodos estão em Contagem, outros em Betim. Isso é uma coisa muito comum, infelizmente, que temos buscado formas, junto à Prefeitura de Contagem, inclusive, para resolver. Mas Betim é uma referência dentro do Médio Paraopeba, e para chegar até a capital, por exemplo, tem que passar por Betim. Então, de Betim para trás, desenvolve bastante. Então, Betim, Sarzedo, Mário Campos, Joatuba, Igarapé, Bicas, todos esses municípios têm uma relação muito próxima, muito direta com Betim. Então, tudo que Betim faz acaba beneficiando esses municípios. Então, as nossas propostas, as nossas políticas, elas não são voltadas apenas para o município de Betim. São sempre também buscando atender aos municípios vizinhos e às suas populações. A gente tem aqui uma programação da conferência que acontece amanhã, Marco Túlio, com temas dos painéis, como mobilidade urbana, direito à moradia digna, políticas habitacionais inclusivas, gestão interfederativa, combate à violência e criminalidade, inclusão social, patrimônio, saúde e educação, planejamento urbano, direito à cidade, saneamento básico e infraestrutura. E outras questões aqui, outros pontos aqui que vão ser debatidos e que estão lá no site do Simpla, por onde quem estiver interessado em participar pode tirar o ingresso para poder, é gratuito, mas precisa tirar através da plataforma Simpla. Nesses painéis, a gente tem a informação de que o vice-presidente da Associação Mineira de Municípios, o prefeito de Carmo do Cajuru, Edson Vilela, participa também, O senhor também dá uma palestra e fala sobre esses assuntos, mas a gente tem participação também de outras pessoas, servidores da prefeitura. Sim, o município de Betim, ele tem excelentes profissionais em seus quadros. Então, profissionais esses que têm totais condições de passar o seu conhecimento para a população e de ter uma didática muito interessante para conseguir fazer essas abordagens. Então, a gente fez uma mescla bem interessante, porque são 12 painéis divididos em 3 eixos. E esses sub-eixos, esses painéis, eles serão apresentados a princípio por duplas, serão 2 pessoas apresentando cada um, e serão apresentados por servidores do município de Betim, de diversos órgãos do município,
né? E também foi feito convite para outros atores, né? Que tem uma relevância dentro dessas temáticas. Então, o vice-presidente da AMM, ele vai participar da abertura, ele vai me acompanhar dentro de uma desses painéis que a gente vai falar sobre gestão metropolitana e interfederativa. Tem também delegado de polícia, tem coronel, tem engenheiros, arquitetos, diversos profissionais, cada um com a experiência dentro da sua respectiva temática. Então, da infraestrutura, tem um engenheiro que vai falar muito bem a respeito do assunto, do tema de violência, que também está dentro da política de desenvolvimento urbano. Também vai ter uma abordagem por assistente social, por profissionais que têm essa experiência e vão conseguir fazer a elaboração e consolidação das propostas que a gente vai levar depois para conferência estadual. Esse momento dessas conferências das cidades é um momento importante também, até para fazer de uma certa forma o balanço daquilo que a cidade conseguiu evoluir nos últimos anos, né, Marco Túlio? O que a gente pode trazer de destaque no ponto de vista aí da sua pasta, ordenamento territorial e habitação da cidade de Betim? Bom, bastante coisa, né? O governo Vitório foi bem ousado, tá em 7 anos e meio de governo Vitório, e dentro, né, são inúmeros assuntos, mas relembrar alguns aqui para destacar, porque Betim, por exemplo, do ponto de vista de mobilidade urbana, está em execução, né, uma ligação entre a Via Expressa e a BR-381, né, ali na altura da Petrobras até o Bernardo Monteiro, em Contagem, que é uma ligação muito importante, ainda mais em tempos de tantos congestionamentos na BR, na Via Expressa, né, nesse deslocamento, quem passa todos os dias teve que adaptar totalmente a sua rotina, seus horários, porque está cada vez mais extenso. Então a gente está criando formas de aumentar a mobilidade. A ligação com Sarzedo, nós estamos fazendo toda a duplicação e revitalização do trecho, que talvez seja a principal entrada e saída do município de Sarzedo. O aeroporto também está em construção, está bem avançado, graças a Deus. Já tem diversas empresas que têm a vocação do modal de transporte aéreo buscando Betim para se instalar, e a partir disso vai aumentar a diversidade econômica da cidade, né? Colocando empresas que antes não atuavam no município, agora vão passar a atuar aproveitando desse modal de transporte aéreo, também gerando emprego, gerando receita. Temos diversas operações urbanas consociadas com instrumento urbanístico que permite, que facilita a atração de investimentos, uma vez que o privado ele participa junto com o município, né, na flexibilização dos parâmetros urbanísticos e edilícios, e consegue ter o seu objetivo, que é ter o lucro naturalmente, mas sempre primando, né, por parte do município, o interesse público. Então a gente consegue fazer grandes obras, grandes intervenções que permitem a construção das UBS que o município tem feito. São 26 UBS, 16 creches, então são diversas obras. E dentro da parte de habitação especificamente, nós temos um programa, até tive aqui ano passado falando sobre ele, né, a questão da regulação fundiária. Betim tem um território muito irregular, né, junto à realidade do Brasil, que é essa realidade. Então nós temos feito um trabalho fizemos diagnóstico levantando mais de 300 núcleos urbanos informais que estão aptos a serem regularizados. Regularizamos já mais de 5 comunidades de moradias, temos milhares outras em regularização, comerciais, industriais, residenciais. Também entregamos casas populares no governo Vitório. Então foram avanços diversos, porque a nossa secretaria, né, a Sorte, ela tem uma atuação direta, né, promovendo algumas políticas de atividade fim, política fim, e também dando condições para que outras secretarias consigam cumprir com excelência o seu papel. A gente fala sobre a mobilidade urbana. Nesta semana nós trouxemos até uma informação aqui que diz muito respeito à Prefeitura de Belo Horizonte, a disputa desse ano de 2024, que a maioria dos pré-candidatos em BH, a maioria vai falar sobre mobilidade urbana e transporte público. Mas essa não é uma realidade só da região, da capital mineira, uma realidade da região metropolitana que sempre vira assunto aqui. E aí você, Marco Túlio, tocou nesse assunto sobre a mobilidade, que é tão importante para a região metropolitana, para quem sai de Betim, para quem sai das cidades no entorno. Tem uma pauta que está em discussão já há algum tempo,
que é a questão do Rodoanel, uma pauta que diverge muito, que tem ideias muito divergentes, né, do governo de Minas e das cidades, principalmente Betim e Contagem, duas grandes cidades tão importantes. E aí a construção do Rodoanel deve começar em meados de 2025, de acordo com o governo Zema, mas a Prefeitura de Betim e a Prefeitura de Contagem afirmam que não aceitam ainda esse projeto proposto pelo Estado. Alguma coisa mudou de algum tempo para cá? Conseguiram conversar de alguma certa forma? O Estado abriu o diálogo que era tão criticado pelas prefeituras que não acontecia? Thalita, antes de tudo, é sempre bom ressaltar que os municípios todos são totalmente a favor do Rodoanel. O atual anel rodoviário, ele oferece muito risco, né, a todos que por lá transitam, além de não ter mais condições e capacidade para os veículos que lá circulam. Então, com muita frequência, há muitos problemas lá que impactam a vida de todo mundo. Quando a gente fala dessa proposta dos municípios do Rodoanel, é uma proposta muito transparente e como é um assunto muito complexo, muitos, infelizmente, não tiveram interesse de se aprofundar nesse tema. Eu tive recentemente, né, dentro de uma reunião do Conselho Metropolitano, eu faço parte como titular pelo município de Betim, e na oportunidade a gente pôde conversar, né, com o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Pedro Bruno, também com o diretor da Agência Metropolitana, Marcos Vinícius, tinha outros também membros do conselho, e lá eu pude falar um pouco, né, do Rodoanel, também do trem metropolitano, que é outra pauta interessante, mas do Rodoanel especificamente, nós fizemos essa abordagem e ele se colocou à disposição para retomar uma conversa. A gente sabe que já está licitado, já está contratado, só que o interesse público, eu acho que ele tem que ser uma defesa intransigente em cima do interesse público. Quando a gente fala a questão do Rodoanel, são diversos aspectos, mas onde o Estado está propondo passa em cima de milhares de casas. E quando a gente fala de desenvolvimento urbano, naturalmente que você também fala do ponto de vista de atração de investimentos. Betim tem conseguido atrair muitos investimentos, são bilhões de reais em investimentos, através da sua modernização da legislação para atração de investimentos em infraestrutura para o município. E o que o Estado está propondo vai na contramão. A gente vê muito, né, os principais atores do Estado rodando o mundo buscando investimentos, e o Rodoanel seria uma excelente oportunidade para que essas empresas pudessem se instalar, né, ali ao longo do traçado. E outra situação muito crítica é porque a gente não pode esquecer que a origem do recurso para a construção do Rodoanel está vindo do crime da Vale, né, do rompimento da barragem em Brumadinho. E o Rio Paraopeba passa nesses municípios, né, começa por Brumadinho e vai descendo por Betim, Joatuba, Bicas, e todos esses municípios estão ficando à margem da discussão do Rodoanel. De maneira resumida, a proposta do município de Betim, dos municípios para o Rodoanel, colocaria Mário Campos, Sarzedo, Esmeraldas, Joatuba, todos esses municípios muito próximos, praticamente dentro da BR-040, BR-262, BR-381, Aeroporto de Confins, o Aeroporto de Betim tem construção, Terminal de Cargas de Sarzedo e Porto Seco de Betim. Então seria uma excelente oportunidade para o Estado oferecer a esses municípios uma possibilidade muito grande de crescimento, de desenvolvimento, porque são municípios que têm dificuldade de entrada e saída. Esmeraldas é um município muito grande que tem dificuldade de entrada e saída de pessoas, de veículos, de grande porte. Então, essa proposta seria muito interessante, e a proposta do município de Betim, embora para alguns a nossa proposta seja um pouco mais extensa em linhas gerais, para a finalidade a que se presta o Rodoanel, que é a ligação dos principais pontos viários, é a nossa mais curta. Então, a nossa proposta é mais barata, tem um impacto menor do ponto de vista ambiental, econômico, social. Então, a gente espera ainda que o Estado tenha a consciência e queira discutir e debater esse assunto, porque tem como rever. Somos a favor do Rodoanel, mas precisamos que o Estado tenha a humildade de sentar e conversar e discutir de verdade, porque eu tive diversas reuniões com o Estado, mas nenhuma delas efetivamente para tratar
de maneira profunda esse assunto. O prefeito Vitório encampa isso há muitos anos. E a gente acaba que, por vezes, parece que vai acabar um pouco a energia, mas retoma, porque o que a gente vê que está acontecendo com a região metropolitana, o que estão fazendo com essa perspectiva da proposta deles do Rodoanel, é algo que assusta. Na reunião do Conselho Metropolitano, falei, gente, enquanto o secretário hoje, enquanto Betim tiver forças, o Vitório tiver forças para poder lutar contra essa proposta do Estado, nós vamos fazer. Porque a gente não quer, daqui a 15, 20 anos, ver o que se tornou a região metropolitana por conta de uma falha, de um erro, de um projeto. Eu não quero lá na frente arrependido de não ter lutado agora. Então, o prefeito Vitório ainda está nessa luta e, para além disso, quando eu falo que o município de Betim, ele tem as suas próprias atuações do ponto de vista também regional, em paralelo a isso, o município de Betim vai desenvolver de maneira própria, ligando Contagem a Sarzedo, o seu próprio traçado, que não vai ser pedagiado, serão 6 pistas. O do Estado, a proposta do Estado são 4 pistas, de maneira original. A nossa proposta que vai ligar Contagem a Sarzedo, e já estamos começando a desenvolver isso, já alguns trechos já viabilizados, que vai ser uma alternativa aos motoristas à proposta do Estado. Então, Betim vai desenvolver por conta própria o seu traçado do Rodoanel dentro do município. E esse traçado, desculpa, mas esse traçado proposto pela cidade de Betim permitiria com que essas cidades que você citou, Marco Túlio, por exemplo, Esmeraldas, Bicas, Joatuba, tivessem também a possibilidade de desenvolvimento econômico com polos industriais, a exemplo do que tem acontecido em Betim. A gente viu nos últimos 2, 3 anos lançamentos significativos e a chegada de empresas que antes eram inimagináveis no estado, né? Sim, essa é a nossa proposta, né? Porque de nada adianta Betim desenvolver bastante e municípios vizinhos, né, co-irmãos, não terem o mesmo desenvolvimento. São municípios bem geridos, só que até com uma questão geográfica, né, a capital cresceu e as cidades do entorno vão crescendo. Só que uma questão também logística, o centro financeiro do Brasil está em São Paulo. E para chegar à região metropolitana, chegar à capital de Minas Gerais, vindo de São Paulo, passa por Betim. Então o crescimento está nesse vetor oeste, está indo para o sul do Brasil. E a partir disso, essa proposta do município de Betim vai permitir, sim, que todos esses municípios se beneficiem desses projetos que temos desenvolvido. Um outro assunto relacionado à mobilidade é a questão do trem metropolitano. Foi citada nessa semana aqui também no Tempo News primeira edição, a gente falava sobre isso daqui, sobre a importância e a retomada, né? Há algum planejamento, há alguma discussão que a gente pode ter um pouquinho de esperança que pode voltar a acontecer? Thalita, tem sim. Né? Essa conversa do trem metropolitano, ela retornou agora com a prefeita Marília de Contagem. Ela procurou o prefeito Vitório e o prefeito Fuad. E aí, são atuações que independem de ideologia, de política, porque são assuntos caros a toda a população. Moro em Betim e antigamente, para vir a Belo Horizonte, com meia hora, 40 minutos, você conseguia chegar onde você quisesse. Hoje em dia, a depender do horário, com 2 horas você ainda atrasa. Então, mudou a vida e a rotina de todo mundo. E isso causa um sério impacto na vida de todos, porque são ambulâncias que circulam, são pessoas que vão e voltam no trabalho, o estresse vai aumentando e vai prejudicando ainda mais, né, o relacionamento humano, a poluição intensifica cada vez mais. Então, e tudo isso atrapalha bastante, né? As vias que temos hoje, Via Expressa e 381, especialmente, já com volume extrapolado de veículos circulando, então muito se falava a questão do metrô. Das conversas que tive, pesquisas que fizemos, leituras, entendimentos gerais com o Estado e com a União, a questão do metrô, pelas características geográficas aqui da região, acaba complicando bastante. São terrenos muito rochosos, enfim, o custo fica muito alto. E tem como fazer? Claro que tem, só que dependeria de um esforço muito grande e deixando de executar
inúmeras outras políticas para a implantação do metrô, especificamente, né? Quando fala isso, tem a questão do subterrâneo, que muitos imaginam. Então, o trem metropolitano, que já é realidade em diversos estados, e já teve aqui, lá em Betim, até a década de 80, é uma realidade porque já existe o trilho, já existe trem passando, já tem o traçado. Em alguns pontos poderia aproveitar, mas também pode ocorrer a duplicação. Aí são assuntos técnicos que naturalmente vão decidir se pode haver o compartilhamento do trilho, se não pode haver, se vai duplicar. Mas fato já tem um traçado ligando a Praça da Estação em Belo Horizonte até o município de Betim. Então, a facilidade que isso geraria, né, para todos esses municípios, a gente reduziria muito o número de veículos transitando na 381, na Via Expressa. Facilitaria bastante, né, a vida do cidadão como um todo, porque você teria, né, esses dois pontos, né, assim, Praça da Estação em BH e dentro do município de Betim. Então, passando por Contagem, você teria as estações que são alimentadas, né, pelo transporte público para que a população pudesse transitar. Então, é uma proposta factível. Estive lá em janeiro deste ano, em Brasília, com a Prefeitura de Contagem, tratando do assunto com o Ministério da Infraestrutura, com a ANTT. Também estivemos no Governo do Estado. O que a gente pede é que, assim, não somos anos da verdade, Thalita. O que a gente coloca em pauta discussões que sabemos que são necessárias. E a gente inicia com as propostas para que haja o engajamento, haja uma convergência para que a gente possa discutir. E também o Estado, nessa temática, infelizmente, não abraçou conosco. Ele está fazendo gestos, movimentos agora que pode sim discutir conosco. Mas até a conversa com o secretário Pedro Bruno, não tinha havido uma conversa efetiva, um sinal positivo do Estado. Porque reuniões tivemos, mas reuniões sempre com um tom muito negativo, né? De colocar a dificuldade à frente de qualquer possibilidade de discussão para a resolução dos problemas. Então a gente espera, né, que possa haver essa convergência, governo federal, governo do estado, municípios, porque todo mundo vai ganhar com isso. Vamos terminar aqui fazendo um convite para aqueles que estão nos escutando, Marco Túlio, sobre a Conferência Municipal da Cidade que acontece amanhã em Betim, como eu disse, com inscrições abertas ainda pela plataforma Simpla. Queria que você chamasse quem está nos ouvindo. Seria um prazer, né, assim, que todos que pudessem participar conosco estivessem presentes. A inscrição pode ser feita, né, como a Thalita disse, está na plataforma Simpla, mas o endereço é www.betim.mg.gov.br/Conferência da Cidade. E aí vai cair direto, né, no site da Simpla, onde resgata o ingresso, está nas últimas vagas. E lá a gente vai ter condições de discutir diversos assuntos, né? São 12 eixos temáticos que atendem ao interesse de toda a população. Betim tem feito um trabalho muito bom em todas as áreas, só que sempre estamos abertos a ouvir a população para poder aprimorar as políticas que são por nós desenvolvidas. Então a gente gostaria da presença de todos para que contribuísse conosco nessas discussões. Nós conversamos no Café com Política de hoje com o secretário municipal de Ordenamento Territorial e Habitação da cidade de Betim, Marco Túlio de Freitas Rezende Lara. Obrigado, secretário, volte sempre. Obrigado, Thalita, obrigado a todos e obrigado pelo convite.